Olá, meus amigos, a todos que estão entrando aí, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Este encontro que nós temos aqui todas as quartas-feiras, às 9h30, onde de um tempo para cá nós estamos com essa iniciativa, não é? De aprofundar as questões da vida espiritual, principalmente uma prática muito específica que a gente pode e acredito que até deveria assumir nas nossas vidas, que é o Rosário Meditado. De todos os que estão aqui, eu sei que tem gente que já me acompanha aqui neste IG há algum tempo, outros são mais recentes, outros devem estar chegando agora ou nas últimas semanas. E eu fiz algumas lives, na verdade eu acho que 2 mais ou menos, onde eu busquei tratar sobre a questão do pecado mortal, do pecado grave, né? Então a gente sempre precisa ter um olhar atento a todo tipo de conduta na nossa vida que possa vir a contrariar, vir a desrespeitar, vir a infringir um daqueles preceitos do Decálogo, né? E isso é muito importante nós analisarmos, porque como nas últimas semanas eu tenho falado muito sobre a questão da vida espiritual, nós precisamos entender o seguinte, que enquanto a gente não abandona os pecados mortais, não tem vida espiritual. Esta que é a verdade, né? Nós estamos numa época na sociedade em que as coisas estão se tornando cada vez mais absurdas. E com isso, existe um equívoco, se a gente pode assim dizer, com relação à natureza da vida espiritual, né? E a natureza da vida espiritual, ela consiste no quê, especificamente falando, não é? Veja, o homem, Deus, melhor dizendo, ele dotou o homem de uma alma racional. E por ter esta alma racional, o homem pode entrar em contato com Deus. Quando Deus ele fala com o homem ele é capaz de acolher essa voz divina. Então isso quer dizer que nós, seres humanos, nós temos a potência, nós temos a capacidade para a vida espiritual. Coisa que nenhuma outra criatura no universo criado, ela tem. As pedras não têm capacidade para a vida espiritual, nem as plantas, nem os animais. Os únicos seres que são capazes de rezar são os homens e os anjos. Então Deus nos dotou disso. Só que a gente precisa entender muito bem o que vem a ser esta vida espiritual, no que ela consiste, ontologicamente falando, né? E quem nos ajuda a entender isso de uma maneira mais profunda é exatamente o estudo de teologia, mas que por sua vez você só vai entender mesmo teologia quando a gente aprende de verdade filosofia, né? Então não tem como você ler uma obra como a Suma Teológica sem você entender vários aspectos da filosofia aristotélica. E por que eu estou falando tudo isso? Porque devido à carência destas coisas, as pessoas cometem equívocos enormes com relação à vida espiritual. E aí, quando elas se equivocam com relação à vida espiritual,
acaba que muitas pessoas acham que a vida espiritual ela não tem conexão com uma vida moral. Então o indivíduo tem uma vida moral desordenada e ele acha que mesmo assim ele tem condições de crescer numa vida espiritual, né? Pode ser uma vida espiritual fora da Igreja Católica, que inclusive nem é vida espiritual mesmo, né? É uma cópia, ainda mal feita, do que de fato é a vida espiritual. Agora, para nós que somos católicos, tá? Isso que eu estou falando aqui agora é para católicos. Nós que somos católicos, nós precisamos entender o seguinte, que o que trava, primeiramente, o crescimento na vida espiritual é o fato de nós nos encontrarmos nos pecados graves, nos pecados mortais. Ainda mais que o mundo de hoje, ele é assim especialista em maquiar os pecados mortais, né? Então, os pecados mortais mais obscenos, aqueles que mais atraem a ira de Deus, né? Porque todo pecado ele é um desrespeito a Deus. O pecado mortal, além dele ser um desrespeito a Deus, ele é um algo a mais. A gente pode dizer que ele é um tremendo desrespeito a Deus. Então, inclusive pecados que são um tremendo desrespeito a Deus, hoje são tidos como virtude, embora não sejam. E quando a gente está mergulhado nesse caos, a gente pode, sem perceber, ou percebendo, né? Aí a gente vai empurrando a coisa com a barriga, a gente viver uma vida cristã, tendo, né, a prática dos pecados mortais, né? Então é óbvio que a gente não vai ter vida cristã, porque a verdadeira vida cristã é a vida espiritual. Se a gente não tem vida espiritual, a gente não tem vida cristã. Se a gente está estagnado na vida espiritual, a gente está estagnado na vida cristã. O Evangelho, ele foi concebido para que nós pudéssemos crescer espiritualmente. Pura e simplesmente falando. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque é sempre bom relembrar a todos que estão aqui, aqueles que assistem estas lives ao vivo e aqueles que depois assistirão. Sem o abandono dos pecados graves, não tem vida espiritual, tá bom? Se a gente está num estado de pecado mortal, nós somos capazes de rezar? Sim, nós somos capazes. Porém, a única coisa que a nossa oração vai conseguir produzir, e isso não é pouca coisa, tá? Isso já é um tremendo ganho. Mas é a única coisa que a gente vai conseguir fazer com a nossa oração. É conseguir a graça necessária para que a gente abandone o próprio pecado, né? Numa linguagem teresiana, quem está no pecado mortal está fora do castelo, né? Quando a gente se converte, quando a gente abandona os pecados mortais, a nossa alma se encontra em estado de graça, né? Nós então entramos no castelo. E aí a gente pode começar essa trajetória da vida interior, né? Da qual eu tenho falado aqui já faz algum tempo. Então, eu só gostaria de lembrá-los, né, que eu tenho um material, que ele é uma reflexão em cima dos 7 mandamentos que nos ordenam com relação ao próximo, né? Está faltando nesse material a gente completar com aqueles 3 mandamentos que nos ordenam a Deus. Porque o decálogo, ele é constituído dessas 2 partes, né? 3 mandamentos que nos ordenam a Deus e 7 mandamentos que nos ordenam ao próximo. Eu tenho um material que é uma reflexão sobre esses 7 mandamentos que nos ordenam ao próximo. Então, quem quiser depois, várias pessoas já fizeram isso, entre em contato comigo, né? No pessoal, me envie, quem desejar, o e-mail de vocês que eu estarei repassando esse material, tá bom? Isso é importantíssimo, tá bom?
Senão a gente tá achando que a gente está tendo vida espiritual e sendo que a gente não está tendo nada. A gente está fora do castelo, né? A gente está tomando chuva, está passando frio, está ali abandonado, vivendo que nem um mendigo, né? E a gente está achando que a gente está abafando, sendo que a gente não está. Tá bom? Então, vamos tratar sobre o assunto dessa noite, tá bom? E que é um assunto muito importante e muito profundo. E que é a oração da Ave Maria, tá? Na semana passada, nós fizemos uma pequena reflexão sobre a oração do Pai Nosso, né? Ainda, nós teríamos mais coisas para dizer sobre a oração do Pai Nosso, né? Aquela live não esgotou a oração do Pai Nosso. Mas como essas lives elas visam preparar a cada um de nós para, de uma forma mais frutífera, assim eu posso dizer, nós possamos rezar o rosário meditado. Então, na aula passada, né, nós tratamos da oração do Pai Nosso e hoje nós trataremos da oração da Ave Maria. E aí, vejam que coisa interessante, tá? Se tiver algum profundo conhecedor de grego aqui me assistindo agora ou depois, você me perdoe a falha nas pronúncias, tá bom? Mas eu vou me arriscar aqui, tá? Vejam, o Pai Nosso e a Ave Maria, aparentemente, eles são aquilo que nós chamamos de orações vocais, né? E quando a gente olha os graus de oração do Rolim Marim, a gente vê que o primeiro grau de oração, e que bate com aquilo que a Santa Teresa chama de primeira morada, é o que o Rolim Marim chama de oração vocal. Então, a alma que começa a rezar, ela começa a rezar pela oração vocal, né? Depois nós temos o segundo grau de oração, que é a meditação. Então, quando a alma ela vai evoluindo na vida espiritual, ela passa da oração vocal para a meditação. Depois nós temos o terceiro grau de oração, que é a oração afetiva, né? Que a gente pode dizer que é uma espécie de desenvolvimento da própria meditação. E depois nós temos a oração de simplicidade, né? Que é onde se configura o primeiro encontro de amor, o primeiro encontro amoroso de Deus com a alma. Isso se dá na oração de simplicidade, né? O livro do Cântico dos Cânticos, quando ele começa, né, o livro, né, propriamente falando, ele está falando da experiência da oração de simplicidade. E depois nós temos os demais graus de oração, que aí começam a ser as orações infusas, que elas são produzidas na alma por ação do próprio Espírito Santo, e que é o recolhimento infuso, a oração de quietude, a contemplação infusa, a união extática e o fim da vida espiritual, que é o matrimônio espiritual ou união transformativa, né? Então você vê, quando a gente olha e a gente vê o Pai Nosso e a Ave Maria, a gente fala, tá vendo? Isso aqui é papinha de neném, né? Isso aqui é para quem está começando a rezar, né? Só que é uma coisa muito interessante quando a gente aprende ainda que um pouquinho, né? Bem pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, como é o meu caso, sobre o grego. Por quê? Porque o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, né? Os apóstolos, eles escreveram o Novo Testamento em grego. E na primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, São Paulo, ele vai dizer a seguinte coisa para Timóteo, né? Na tradução para o português, ela se encontra da seguinte maneira, tá? Eu vou falar a tradução do português primeiro, depois a gente vai entrar no grego. Então, especialistas de grego, me perdoem pelas falhas na pronúncia, tá bom? E aí São Paulo ele vai dizer assim:
recomendo que se façam preces, orações, súplicas e ações de graça. Né? Então você vê que São Paulo fala 4 coisas que ele recomenda que os cristãos façam. Né? Preces, súplicas, orações e ação de graça. Pela tradução feita no português, não fica claro o que o São Paulo estava realmente querendo transmitir nesse versículo. Só que quando você vai para o grego, isso fica claro. Porque o São Paulo usa 4 termos distintos em grego, né? Que a gente pode dizer que são, né? Deesis, Eucaristia, proseuché e entelxis. Tá? São esses os 4 termos que o São Paulo emprega ali, no original grego. Se a gente for traduzir deesis, é o que a gente chama de pedido. Então, quando nós fazemos um pedido, nós fazemos uma deesis. Né? Depois ele fala de um outro tipo de oração, que é a Eucaristia, que é a ação de graças. Depois ele fala de um terceiro tipo de oração, que é a proseuché. E depois ele fala de um 4º tipo de oração, que é a entelxis. Se a gente for parar para pensar, na verdade, através desses 4 termos em grego, que o São Paulo empregou ali e que ele desejava que todos os cristãos fizessem, ali estão contidos os 9 graus de oração do padre Antônio Roio Marim. O que o São Paulo chama de deesis, Eucaristia, proseuché e entelxis é o que o padre Antônio Roio Marim chama de 9 graus de oração. É o que a Santa Teresa chama de 7 moradas. Aí tem gente que fala assim, nossa, né, interessante esse negócio da Santa Teresa, né? Mas isso está na Bíblia? Eu acho que isso não está na Bíblia. É óbvio que está. O fato é que, como a gente vive numa sociedade nominalista, nominalismo é uma deturpação filosófica e é uma corrente filosófica que ela surge uma geração depois do Tomás de Aquino, como consequência da criação do diploma na Idade Média, e que ela vai pregar, ela vai ensinar que a inteligência humana ela é incapaz de penetrar nos conceitos abstratos. Né? Então, as ideias universais, elas existem, mas a inteligência humana não chega nelas. É dessa concepção nominalista que vai nascer o luteranismo. E é da concepção luterana que nós temos pessoas hoje que são incapazes de meditar nas Sagradas Escrituras. Então, se não estiver escrito nas Sagradas Escrituras dessa maneira, castelo, 7 moradas, união transformativa, recolhimento infuso, para as pessoas isso não está na Bíblia. Mas isso é porque nós vivemos numa sociedade nominalista. Porque quem sabe meditar vai perceber que as moradas, que os graus de oração, nada mais são do que pessoas de profunda meditação que meditaram nas Sagradas Escrituras. Agora, ali, em 1 Timóteo 2:1, fica claro que o São Paulo está narrando ali os 9 graus de oração, através desses 4 termos em grego. Na verdade, não era isso que eu queria falar. É que já que a gente entrou no assunto, então vamos desenvolver um pouquinho, né? Mas voltando no tema da live. Então aí, vocês vejam o seguinte. O Pai Nosso e a Ave Maria, eles são aquilo que nós chamamos de proseuchés, tá? E de onde que você tirou isso? Se nós olharmos no original grego, quando Jesus vai ensinar o Pai Nosso, né? Traduzindo assim, a gente pode dizer que Jesus ele disse para os discípulos o seguinte: quando vocês forem não rezar, mas quando vocês forem fazer uma proseuché, é esse o substantivo
que os evangelistas colocam na boca de nosso Senhor, antes dele ensinar o Pai Nosso. Quando vocês forem fazer uma proseuché, dizei, Pai Nosso que estais nos céus. E aí nosso Senhor começa a ensinar o Pai Nosso. Então o Pai Nosso, ele é uma proseuché. Além do Pai Nosso ser uma proseuché, a Ave Maria também é uma proseuché. Agora, me explica, pelo amor de Deus, o que é essa proseuché? Né? Você está falando grego até então. Estou mesmo. Né? O grego é utilíssimo para a gente aprofundar nas Sagradas Escrituras. Então, o que é uma proseuché? Uma proseuché é uma oração que você só desenvolve depois de um largo tempo de meditação. Quando você vai meditando sobre aquela oração, você vai mergulhando mais profundamente no significado que ela traz em si. E aí isso vai gerando um amor, um afeto no seu coração. E desse amor e desse afeto, a tua alma produz uma oração que o São Paulo chama de proseuché. Tá? Então, o Pai Nosso é uma proseuché. A Ave Maria também é uma proseuché. Então, isso quer dizer que o Pai Nosso e a Ave Maria são orações que precisam ser estudadas. A gente precisa meditar sobre elas, porque existe uma riqueza tremenda contida ali. Um outro exemplo de proseuché nas Sagradas Escrituras, o Magnífica, que é o canto de Nossa Senhora. Um esplendoroso exemplo de proseuché nas Sagradas Escrituras, os Salmos. Os Salmos, aquilo ali é de uma profundidade absurda, fora do comum, fantástica, sublime. Só que a gente só consegue mergulhar nessas coisas quando a gente se dá a meditar sobre elas, né? Então, a Ave Maria é uma proseuché. Então, isso quer dizer que ela tem a condição de fazer com que nós possamos evoluir desde a oração vocal até os graus de oração mais profundos. É óbvio que isso não quer dizer que uma alma ela vai da oração vocal à contemplação infusa. Né? Não é assim que as coisas funcionam. Né? Existe um tempo onde a alma ela vai se desenvolvendo. Mas a Ave Maria, ela está presente em todas essas etapas da vida espiritual. Por quê? Porque ela não é uma simples oração vocal. Ela não é um simples pedido. Ela não é uma deeses. Ela é uma proseuché. Assim como o Pai Nosso. Assim como o Glória ao Pai. Que exatamente é a grande estrutura do Santo Rosário. Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai. 3 proseuchés. Então daí a gente vê a força do Rosário. Daí a gente vê o quanto que o Rosário precisa ser estudado. Daí a gente vê que sem estudar o Santo Rosário, a gente tira muito pouco fruto dele. E quem perde com tudo isso somos nós, que acabamos concebendo a oração como algo mecânico, sendo que ela é uma coisa sublime, né? Fantástica e extraordinária. Então, a Ave Maria, a gente pode dizer que ela é constituída de 2 partes, né? Onde o centro da oração é o próprio Cristo. Só que a primeira parte da Ave Maria, ela é dividida em 2 partes, né? Existe a saudação angélica e existe a saudação feita por Santa Isabel. Vale ressaltar o seguinte, que essas saudações estão escritas nas Sagradas Escrituras. Então, quando a gente for rezar uma Ave Maria, na verdade nós estamos usando a palavra de Deus, né? Que é eficaz, que é penetrante, que é que nem uma espada de 2 gumes, né? Quando nós rezamos a Ave Maria. Tem gente perguntando aí, se traduzir, pode-se dizer que é prece? Prece é a deeses, tá bom? Proseuché, eu não sei como é que a gente traduziria isso, tá? Vamos manter o termo em grego, proseuché. E Ave Maria é uma proseuché. O que é uma proseuché? É uma oração que você
consegue desenvolver depois de um largo tempo de meditação, porque ela é muito profunda, tá? Isso é uma proseuché. Prece é deeses, tá bom? Então, vejam. Ave Maria começa então com a saudação angélica. E aí, mais uma vez, eu vou me recorrer ao original grego, tá bom? No original grego está o seguinte: o anjo diz as seguintes palavras para Nossa Senhora: alegra-te, agraciada. Então existe uma exortação que o anjo faz à Virgem Maria. E é uma exortação a que ela se alegre. E por que é uma exortação a que ela se alegre? Porque alguma coisa aconteceu com ela. Ele vai dizer logo em seguida: alegra-te, Maria, agraciada. Então, ele pede que Maria se alegre, porque Maria foi agraciada. Ser agraciado pressupõe que você não está recebendo a graça naquele momento. Significa que você recebeu a graça em algum momento no passado. E pelo dogma da Imaculada Conceição, nós sabemos em que momento foi esse. Foi no momento da concepção de Nossa Senhora. Agora a gente precisa entender o seguinte, tá bom? A Virgem Maria, ela é um negócio assim, tão fora do comum, ela é tão estratosfericamente acima de qualquer criatura que Deus fez, que ao mesmo tempo que ela é tudo isso, Deus foi fazendo as maravilhas na alma de sua serva no escondido, sem fazer alarde, sem fazer propaganda, sem ficar divulgando. Então, a própria concepção imaculada da Virgem Maria pode ser que seja uma coisa que muitos anjos desconhecessem. E quando o arcanjo Gabriel ele se espanta com aquela jovenzinha, é porque, na verdade, ele viu no coração daquela menina, ele viu no coração daquela jovem uma quantidade de graça imensa, absurda. Só que vejam, a inteligência angélica, ela não é que nem a inteligência humana. Qual que é basicamente a diferença da inteligência angélica e da inteligência humana? A inteligência humana, ela raciocina. Então, essa live que a gente está fazendo, ela é composta de raciocínios. A gente vai seguindo de um ponto ao outro, né? Até a gente chegar no final, existe toda, né, uma cadeia de raciocínios que a gente está fazendo aqui. Porque o homem, ele raciocina, e raciocinar é isso. É passar de um ponto a outro. A inteligência angélica, ela não é assim. A inteligência angélica, ela é intuitiva. Então, quer dizer que aquilo que o homem, ele demora dias, meses e anos para entender, porque é constituído por toda uma cadeia de raciocínios, até ele chegar à compreensão daquelas coisas, a inteligência angélica, ela conhece de imediato. Tamanha é a potência da inteligência angélica. E por que eu estou falando isso? Porque quem elogia a Virgem Maria não é um homem. Quem elogia a Virgem Maria é um anjo. E esse anjo, diga-se de passagem, não era qualquer anjo, né? Além de não ser qualquer anjo, como se houvesse qualquer anjo, né? Porque qualquer anjo é uma coisa fantástica, né? Mas vale ressaltar que este anjo, que é o Gabriel, ele se encontra na visão beatífica. Então quer dizer que ele vê a Deus face a face. Agora, veja, como pode ter uma coisa que consiga encantar uma inteligência potente como essa e que contempla Deus face a face? Nada
vai conseguir encantar uma inteligência dessa. Se você mostrar um iPhone de última geração para ela, ela ri da tua cara. Se você mostrar para ele um carro elétrico, ele dá risada de você. Né? Não que essas coisas sejam muito elevadas, né? Mas o homem moderno, eu acho que elas são. Mas qualquer coisa que você mostrasse para uma inteligência angélica, você nunca ia conseguir, né, fazê-la surpreender-se com isso. Por quê? Porque ela é potente, então antes de você mostrar a coisa, ela já entendeu tudo. E outra que ela está na visão beatífica. Então é simples. Nada pode encantar ela, né, depois que ela viu Deus. No entanto, quando ele se depara com aquela menininha de mais ou menos 14 anos, ele se espanta. E por que que ele se espanta? Porque essa inteligência que é potente, e essa inteligência que já se encontra na visão beatífica, quando ele viu a quantidade de graça derramada na alma daquela menina, o quanto que a alma dela era exuberante, por conta da graça santificante, ele se alegrou. Em outras palavras, ele disse para ela o seguinte: Maria, você que foi agraciada, você que recebeu uma tamanha quantidade de graças, eu não tenho isso. Eu sou agraciado, mas você é mais. E porque você é mais, você não tem noção do que te espera no céu. Você não tem noção do quanto você é fantástica, Maria. Diante disso, a única coisa que eu posso fazer para você é me alegrar. Me alegrar com a quantidade de graças que Deus dispensou sobre a tua alma. Eu me rebaixo diante de você, porque você é mais sublime do que eu. Você é agraciada. E porque você é agraciada, aí vem a segunda parte da Ave Maria. A segunda parte da primeira parte. Está vendo? Nossa suma teológica isso aqui, né? Porque Deus é com você. Deus está com você. Deus, ele vive em você. Você está na 7ª morada. E diante disso, a única coisa que eu posso fazer para você, já que você tem mais Deus do que eu, é me alegrar com você. Agora veja, essa atitude do anjo é um negócio assim da gente ficar sem chão. E por quê? Porque a própria Sagrada Escritura, ela narra o encontro de um anjo com uma virgem. Não em Lucas capítulo 1, mas em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3. Ali existe o encontro de uma virgem com um anjo. Só que, diferentemente de Gabriel, este anjo, ele se dirige a essa virgem não porque ele se alegra com ela. Ele se dirige a essa virgem porque ele a inveja. Ele quer que ela perca essa graça. Ele quer que ela seja condenada no inferno, que nem ele. Ele inveja essa virgem. E a inveja, segundo os padres da igreja ensinam, e segundo Santo Tomás de Aquino ensina, a inveja ela é um tipo de tristeza. O anjo decaído, quando ele vê a alma de uma virgem em estado de graça, ele a inveja. E o livro da sabedoria, ele diz, foi pela inveja do demônio que o pecado entrou no mundo. Então vejam que o anjo Gabriel, ele está nos dando uma lição de vida espiritual, uma lição de vida. O alegra-te da Nossa Senhora, aquilo ali dá para você escrever um tratado da vida espiritual. Por quê? Porque uma das coisas das quais nós fomos afetados pelo pecado original é a inveja. E o que é a inveja? A inveja é você se entristecer com o bem do outro. Então o outro se deu bem.
ele está feliz, ele está contente. As coisas estão dando certas na vida dele. Diante disso, o que você faz? Você aplaude, como o anjo Gabriel fez com Maria? Você se rebaixa, como o anjo Gabriel fez a Maria? Qual que é a tendência, infelizmente, de cada um de nós, por conta do pecado original? A nossa tendência é a gente se entristecer com o bem do outro. E por que a gente se entristece? Porque nós fomos infectados pelo veneno dessa víbora, que é a inveja. A oração da Ave Maria é o grande antídoto para a gente expulsar totalmente da nossa alma essa desordem chamada inveja. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso lembrando que em cada Ave Maria, agora não é o anjo que se coloca diante dela. Agora somos nós. Somos nós que estamos diante da Santa Mãe de Deus. E quando nós estamos diante de uma criatura tão espetacular como ela, nós fazemos igual o anjo fez, igual os pastores fizeram em Fátima. Nós nos alegramos. Nós nos alegramos com a quantidade de graças que Deus derramou na alma da Virgem Maria. Então isso era para produzir uma tamanha alegria na nossa alma, que isso expulsa todo o sentimento de inveja. O veneno da víbora, do antigo inimigo, ele é curado na nossa alma quando nós rezamos o Alegra-te da Ave Maria. O Alegra-te ou Ave, cheia de graça, porque dá na mesma. Então vejam, além disso, o anjo está nos ensinando o que é amar a Deus. Nós ainda estamos no Alegra-te, tá bom? O anjo está nos ensinando o que é amar a Deus. Me desculpa, o que é amar o próximo. E por quê? Por que o anjo se alegra com Maria? Porque o verdadeiro amor para com o próximo não é você querer roupa para o próximo, comida, saúde, dinheiro, sucesso. Tudo isso daí, olha, faz parte. Nós temos um corpo, nós não somos anjos. Nós precisamos de roupa, nós precisamos de uma casa, nós precisamos de comida, nós precisamos de dinheiro, sim. Mas você desejar isso para o próximo é muito pouco. O verdadeiro amor ao próximo consiste naquele que quer Deus para o próximo. E era isso que o anjo desejava para Maria. Só que quando ele se coloca diante da Virgem Maria, ele vê que a Virgem Maria tem muito mais Deus do que ele. E quando ele se coloca diante dessa situação, ele fala, pois bem, eu vim aqui para trazer Deus para essa jovenzinha, mas eu acabei de descobrir que ela tem Deus absurdamente mais do que eu. Então o que eu vou fazer com isso? Eu vou me alegrar. É isso que eu tenho que fazer. Eu vou dar pulos de alegria porque ela tem Deus. Essa é a atitude da verdadeira alma que ama o próximo. É uma alma que se alegra quando você vê Deus jorrando na vida do próximo. Agora, imagina se nós tomássemos posse desse tipo de atitude na nossa vida. Imagina o quanto que o nosso trato, a começar com o cônjuge, quem é casado aqui, né? O que a gente quer para o cônjuge? A gente quer Deus para ele. A gente quer que ele cresça na vida espiritual.
A gente quer ver ele rezando profundamente. A gente quer ver ele encontrando Deus na oração. E aí tudo isso começa a direcionar todas as nossas atitudes para com relação ao próximo. Imagina isso para com os nossos filhos. Por que a gente troca a fralda? Por que vocês, mulheres, acordam de madrugada para dar de mamar? Por que vocês, mulheres, vocês passam 9 meses, né, de um pequeno, porém um contínuo sacrifício, uma espécie de calvário, para depois dar à luz a uma criança? Vocês fazem isso porque vocês querem Deus na alma daquela criança. É somente por isso. E é isso que o anjo Gabriel está ensinando a gente a fazer. E se a gente aprende a fazer isso, que impacto que isso não tem na nossa educação, no nosso trato, na educação que nós damos para os nossos filhos. Porque aquilo que Aristóteles chama de causa final, que segundo o próprio Aristóteles vai dizer, ela é a última na realização, porém ela é a primeira na intenção. A causa final é a finalidade da coisa. Por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou me submetendo a todas estas coisas? Porque eu quero Deus para essas almas. Eu quero Deus para essas crianças. Eu quero ver Deus jorrando na alma delas. E quando isso acontecer, eu vou me alegrar. É isso que o arcanjo Gabriel está nos ensinando. Na primeira palavra da Ave Maria. Nós estamos na primeira palavra. É por isso que eu falei. Ave Maria, ela é uma proseuché. Né? Ela é um negócio assim fantástico, entendeu? É por isso que quem criou esse negócio falou, não, vamos tirar lá da Sagrada Escritura, porque é aquilo ali. É aquilo ali. Né? Só que aí o relato bíblico ele continua. Vai dizer que depois disso, né? Na verdade, eu não vou entrar no relato bíblico. Deixa para quando a gente for falar do mistério da Anunciação, tá bom? Senão a gente vai embolar as coisas e como aqui é só para falar da Ave Maria, então a primeira parte é essa. A segunda parte, quem vai dizer é Santa Isabel. Né? Só que existe uma coisa muito interessante nesse episódio do encontro de Maria com Santa Isabel. Né? Que é o segundo mistério gozoso, né? Do Santo Terço. E vai dizer, primeiro que assim que Maria ela fica sabendo, né, que Isabel estava já no 6º mês de gestação, as Sagradas Escrituras vão dizer que ela põe-se apressadamente em direção aonde Santa Isabel morava, e que era uma região montanhosa, né? Tem muitas coisas que a gente poderia falar disso aqui, mas a gente vai pular. A gente vai tratar dessas coisas detidamente. Hoje a gente está falando só da Ave Maria. Só que a hora que a Virgem Maria ela chega na casa de Santa Isabel, ela saúda Isabel. E vai dizer que assim que Nossa Senhora ela saúda Isabel, veja que coisa interessante. Isabel fica cheia do Espírito Santo. E ficando cheia do Espírito Santo, ela exclama em alta voz: Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dada a honra que venha visitar a mim e a mãe do meu Senhor. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu seio. Bem-aventurados és tu que creste, porque tudo lhe será cumprido da parte do Altíssimo. Então veja, vamos entender o processo de como a coisa se deu. Isabel fica cheia do Espírito Santo. Mas por que ela fica cheia do Espírito Santo? Porque, na verdade, quem ficou cheio do Espírito Santo foi João Batista.
porque foi profetizado a ela e a Zacarias que o menino seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Ali é o momento em que São João Batista se torna São João Batista. Ali é o momento do nascimento do maior profeta do Antigo Testamento. E daí você já vai ver o nível do cara, né? É por isso que é bom a gente ler o Antigo Testamento, porque aí você vê Elias, você vê Eliseu, né? O Eliseu, ele morreu, sepultaram o Eliseu, né? E depois que ele estava morto, um dia, quando o território de Israel foi invadido pelos moabitas, no meio da invasão, estava tendo um enterro dentro de Israel, as pessoas ficaram desesperadas, abriram o túmulo onde Eliseu estava, não se deram conta disso, jogaram o morto lá dentro e foram sair correndo porque era guerra. Depois que a guerra acaba, eles voltam e encontram um morto, não mais morto, vivo. Ressuscitou. E por que ressuscitou? Porque a hora que jogaram o corpo do morto, ele encostou no corpo do Eliseu. E só de encostar no corpo do Eliseu, ele ressuscitou. Então, esse é o nível dos profetas do Antigo Testamento. O que nós estamos vendo ali é a unção do maior de todos os profetas, daquele que foi digno de preceder o Messias, de preparar a vinda do Messias. Então, ele é ungido no ventre de sua mãe. E se ele é ungido no ventre de sua mãe, a sua mãe participa desta graça. Ela fica cheia do Espírito Santo e exclama em alta voz, dando a segunda parte a segunda parte da primeira parte da Virgem Maria. Eu estou falando, esse negócio está virando uma soma teológica. Então você vê. Só que tem uma outra coisa interessante que Santa Isabel vai dizer, que é logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos. A criança estremeceu de alegria em meu seio. Veja que coisa interessante. A tua saudação chegou aos meus ouvidos, aí a criança estremece. Aí a criança recebe o Espírito Santo. E nada mais lógico. Por quê? Porque o Evangelho, ele é a graça do Espírito Santo que é dado àqueles que creem, segundo Santo Tomás de Aquino. Como é que a gente crê? A gente crê pela escuta da palavra, mas não qualquer palavra, mas da palavra de Deus, conforme está narrado em Romanos capítulo 10. Quando Maria saúda Isabel, não são as palavras de Maria. O que sai da boca daquela mulher é só a palavra de Deus. E é por isso que depois ela vai cantar o Magnificat, porque só saía da boca daquela mulher palavra de Deus. Pois bem, a palavra de Deus entrou no ouvido de Isabel, chegou a João Batista, gerou a fé em João Batista, ele recebe a graça, essa graça reverbera em Santa Isabel, e aí nós temos a segunda parte da primeira parte da Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E mais uma vez nós temos em evidência o termo da alegria. Por quê? Porque o verbo que é empregado ali, que muitos traduzem por estremeceu, este verbo, ele é empregado numa outra situação, o mesmo verbo, no Antigo Testamento. E que situação é essa? É uma situação em que o rei Davi, ele dançava nu diante da Arca da Aliança. Então o rei Davi não estava nem aí para quem estava assistindo ele. Ele estava tão tomado de alegria pela presença de Deus, que era simbolizada pela arca, que ele dançava nu na frente da arca. Este mesmo verbo é o verbo que é empregado para expressar o ato de João Batista no seio da Virgem Maria. Por quê? Porque João Batista está diante da verdadeira Arca da Aliança. Ali está a arca. Tudo aquilo que a gente vê no livro dos Números, todo o cuidado com todo o material que Deus ele vai dando para que Moisés depois pudesse passar aos israelitas, para que pudessem produzir a arca, tudo isso é uma analogia
da grandeza do sacrossanto corpo da Santíssima Virgem Maria, daquela que é agraciada, daquela que é imaculada, daquela que é o novo tabernáculo. E diante dela, João Batista dança. Assim como Davi, diante da arca, dançava nu, tomado de alegria. Vejam, essa é a segunda parte da Ave Maria, e que constitui uma parte da visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. E aí nós temos, então, a segunda parte da Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus. Né? O que nos lembra uma outra passagem do Evangelho, que é aquela onde Jesus estava num lugar com os seus discípulos, chegaram até Jesus e falaram que a mãe e os irmãos dele, né? Essa questão dos irmãos aí, vocês já devem saber, eu não preciso explicar porquê, né? É uma simples limitação, né? Que no próprio hebraico você tinha e por conta disso, no hebraico você usava irmão para uma série de parentescos, né? Assim como no Antigo Testamento chamam Ló de irmão de Abraão, embora Ló não fosse irmão de Abraão, mas sobrinho. Então, os parentes de Jesus e a Virgem Maria estavam ali. Aí Nosso Senhor ele vai dizer: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Agora vejam que coisa interessante. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Quando a gente volta na anunciação do arcanjo São Gabriel, no diálogo do arcanjo Gabriel com a Virgem Maria, quando a Virgem Maria diz para ele o seguinte, que ela não conhecia homem algum, né? Aí o anjo vai dizer para ela que ela conceberia sobre a ação do Espírito Santo, que ela teria um filho, que herdaria o trono de seu pai Davi, e o seu reino não terá fim, né? Não teria fim. Aí, quando o anjo vai dizer para Maria, também Isabel, tua parenta, concebeu, e este já é o 6º mês daquela que era considerável estéril, na tradução para o português está, porque a Deus nada é impossível. Não é assim que está no grego. No grego está, não desta maneira, porque a Deus nada é impossível. Como está no grego é, porque a Deus não é impossível toda a palavra. Amém. O que o anjo estava querendo significar com isso? Ele estava querendo dizer o seguinte para a Virgem Maria: a tua concepção se dará de uma forma inédita, de uma forma que Deus não realizou ainda, até hoje na história da humanidade, porque a palavra, toda a palavra vai se encarnar em você. Ora, se é mãe de Deus, aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, quem mais ouviu a palavra de Deus, senão aquela que recebeu a palavra em seu ventre? E aquela que diz, faça-se em mim segundo a sua vontade. Então é por isso que ela é mãe de Deus mesmo. Por essa atitude dela. Então é essa mãe que nós estamos recorrendo, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. São os 2 momentos mais importantes da nossa vida, agora e a hora da nossa morte. Então vejam a grandeza da Ave Maria, né? Que espetáculo! Veja ao mesmo tempo como que a Ave Maria ela está totalmente assentada nas Sagradas Escrituras. Ah, mas por que tem um monte de gente que não enxerga isso? Porque nós vivemos numa sociedade nominalista. E o nominalismo ele causa essa incapacidade intelectual nos homens. Os homens não conseguem mais meditar. Eles não conseguem mais penetrar profundamente no texto, né? Então é por isso
que eu sempre falo aqui, né? Nós precisamos estudar filosofia e nós precisamos rezar. Porque o estudo da boa filosofia, principalmente a filosofia aristotélica, e a filosofia aristotélica que foi assumida por Santo Tomás de Aquino, ele vai curando a nossa inteligência do nominalismo, né? Vai tornando a nossa inteligência cada vez mais e mais imune a esse vírus nominalista. E, ao mesmo tempo, a oração, né? A oração, ela vai tornando a nossa inteligência cada vez mais e mais aguda para penetrar profundamente nas Sagradas Escrituras. É por isso, gente, que a verdadeira educação católica, tá? Ela nunca se fiou nos clássicos, tá bom? Ela sempre se fiou nas Sagradas Escrituras. Os clássicos têm a sua importância dentro do desenvolvimento do ensino católico, sem sombra de dúvidas. Mas o estudo dos clássicos não é a finalidade do ensino católico. A finalidade do ensino católico é uma profunda experiência com as Sagradas Escrituras, que no fundo é a própria experiência com o Verbo encarnado, que catapulta a inteligência através da iluminação da inteligência pela graça num processo chamado meditação. Isso era comum no primeiro milênio da igreja. Todo mundo fazia isso, né? No segundo milênio, essas coisas foram sumindo. E foi por isso que o Espírito Santo suscita, então, no coração da igreja, né, a devoção ao rosário e ao rosário meditado. Tá? Então, com essas coisas, eu espero estar ajudando vocês a terem uma compreensão mais elaborada e mais aprofundada da oração da Ave Maria, da importância da meditação e o quanto que isto é centralíssimo numa autêntica pedagogia católica, tá bom? Nós estamos vivendo em tempos de trevas. Trevas, talvez, né, muito densas. Não posso dizer que são as mais densas da história, porque o Verbo se encarnou, né? Então, antes do Verbo se encarnar, você não tinha luz. E nós vivemos numa sociedade bimilenar após esta luz, né? Como vai dizer o profeta Isaías. Mas nós precisamos resgatar este profundo contato com as Sagradas Escrituras. E isso não é possível sem Santo Tomás de Aquino. Não tem como. Tá? O meio que vai preparar as inteligências para terem esta capacidade penetrante nas Sagradas Escrituras é a Suma Teológica. E a gente não aprende a Suma Teológica se a gente não sentar na escola aristotélica, tá bom? Então, é preciso a gente estudar filosofia. É preciso a gente aprender com Aristóteles. E é inclusive por isso que eu lancei um curso aqui, pensando em ajudar as pessoas a terem primeiro uma compreensão melhor da própria natureza humana, segundo Aristóteles e o Santo Tomás de Aquino, né? Esse curso, ele encerra as inscrições daqui a algumas horas. Então, se vocês tiverem interesse, vocês são mais que bem-vindos em fazê-lo, tá? Ah, por que você não fez o curso gratuito? Porque eu preciso comer, porque eu tenho 4 filhos, porque a minha esposa está na 4ª gestação, né? E a gente tem contas a pagar, né? Se eu tivesse condição de fazer todas essas coisas de graça, eu faria, mas hoje eu não tenho. E não quer dizer que eu tenha que ter mesmo, mas é só por isso que esse curso é pago, tá bom? Então, você que ainda não fez as suas inscrições, faça, tá? Faça. Aprenda com Aristóteles.
aprenda com Tomás de Aquino, aprenda com a verdadeira filosofia. Porque sem essas coisas, tá, a gente não cresce na vida espiritual e na vida intelectual. E a gente não tem condições de entender aquilo que é centralíssimo, tá, na educação católica. O que eu falei sobre os clássicos aqui, não estou criticando absolutamente o trabalho maravilhoso que muitas pessoas muito capacitadas têm feito sobre isso. Eu só quis dizer que a causa formal da educação católica, ela é o estudo das Sagradas Escrituras. As outras coisas são medianeiras, tá? Na medida em que elas se relacionam com essa coluna central que é as Sagradas Escrituras. Então eu não estou aqui para comprar briga com ninguém, muito pelo contrário, né? Mas simplesmente para ajudar a abrir os olhos para a gente enxergar aquilo que é de fato centralíssimo na educação. E que, se bem feito, ele causa impactos inimagináveis nas almas dos homens, que são os santos. Tá? Então é isso, gente. Eu acho que a live ficou um pouco mais longa, mas é porque falar da Virgem Maria aí é golpe baixo, vamos dizer assim. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todos. Vi que muita gente ficou aqui até o final. Muitos já devem estar cansados, porque amanhã tem que acordar cedo para trabalhar, né? Mas eu agradeço, né, a confiança de vocês. E nós vamos, então, prosseguir, né, e entrar cada vez mais e mais profundamente nessa riqueza extraordinária que é o Santo Rosário. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe e que depois dessa live que a gente possa rezar aí uma série de Ave-Marias com uma profunda alegria, né? E imaginar que quando a gente reza uma Ave-Maria, a gente deveria, depois de rezar essa Ave-Maria, agradecer muito a Nosso Senhor, né? Que nos deu tão grande mãe. A mãe dele. Tá bom? E nossa mãe. Então é isso, meus amigos. Forte abraço. Que Deus nos abençoe. Dúvidas, entre em contato comigo. As inscrições do curso se encerram em algumas horas, né? Forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser.